Eita, nós! Boa noite, né, pessoal? São 18 horas, exatamente 18 horas. É mais uma daquelas lives que eu marco em cima da hora. Marquei agora, tem, sei lá, meia hora que eu marquei essa live. Porque essa pergunta no qual eu vou tratar agora, esse tema que eu vou tratar agora, quase que diariamente eu tenho perguntas a respeito desse tema. Quase que diariamente as pessoas me perguntam a respeito de manifestações demoníacas dentro da clínica. Quase que diariamente as pessoas me perguntam se manifestação de demônio é verdade, é mentira, se dentro da clínica acontece essas manifestações. Olá Gui, olá Roberto, olá Miller, olá todo mundo que está entrando aí ao vivo. Aproveite, pessoal. Olha, eu imagino que esse tema é de muita curiosidade. As pessoas sempre me perguntam diariamente quase. Emerson, e se o demônio se manifestar na clínica? Emerson, teve uma paciente minha que ela incorporou um espírito na clínica. Emerson, e se a pessoa quiser voltar na vida passada e que ela foi aprisionada numa vida passada por um demônio? Essas perguntas, pessoal, acontecem na clínica o tempo inteiro. Então eu quero trazer para você aqui uma vertente, uma análise. Óbvio, eu não tenho nenhuma intenção nesses minutos esgotar o tema. E também não tenho nenhuma intenção que essa live lote, até porque, como eu falei, eu não marquei essa live. Eu estou marcando em cima da hora, agora entrando ao vivo, para quem estiver ao vivo e podendo assistir essa live, trazer um pouco mais de luz sobre o tema. Então você vai fazer o seguinte comigo. Aqui embaixo tem esse aviãozinho. Marca alguém. Eu vou colocar aqui agora, ó. Demônios e a hipnose. Pronto, coloquei aqui, demônios e a hipnose. Então esse vai ser o tema que eu vou fixar. Porque, pessoal, diariamente as pessoas chegam para mim e me mandam no direct, lá na clínica, perguntando, Emerson, e demônios, eles existem mesmo? E se a pessoa chega possessa? Olá, Nildo, tudo bem? Uma pessoa pode ter uma possessão demoníaca dentro da clínica? Olha, uma enteada minha, uma filha minha, uma parente, uma prima, quando ela tem surto, ela começa a falar grosso, ela enrola a voz, parece que é um bicho, parece que ela tem uma força sobrenatural. Quando ela surtou dias atrás, levaram ela no centro espírita, manifestou um demônio, levaram ela dentro da igreja, manifestou o capeta, ela recebeu o espírito de luz. Isso o tempo inteiro as pessoas me perguntam. Então, eu quero trazer para vocês aqui, qual é a ligação? Existe alguma ligação da hipnose com os demônios? A hipnose tenta explicar sobre a demoniologia. Pessoal, engraçado é que ano de 2001, olha, eu tô falando de 2001, hein? Eu fui até o Rio de Janeiro, num sítio chamado Sítio do Sossego. No Sítio do Sossego, eu fui estudar 5 dias da famosa batalha espiritual. Qual era a intenção da ideia dessa batalha espiritual? Compreender como os demônios agem. Pessoal, só existe essa verdade dentro do contexto da fé. Quem não acredita em demônios, isso não faz qualquer sentido. Agora, uma coisa é tácita. Quando alguém acredita em demônio, obviamente acredita em anjo, obviamente acredita em Deus e acredita no diabo. Porque são indissociáveis. Se você acredita no bem, você acredita no mal. E vice-versa. Isso é indissociável. Só existe o mal por causa do bem, só existe o bem por causa do mal. Ponto. Então eu fui, em 2001, fui convidado a um treinamento sobre demoniologia. Aonde é que os demônios atuam, como eles ficam, como eles vivem, como eles se alimentam, onde eles se manifestam, e nomes de demônios, possessões, principados, potestades, esses nomes que vocês ouvem dentro da religião o tempo inteiro, e que de vez em quando aparece alguém dentro da clínica com essas dúvidas ou com situações como essa, dizendo que a sobrinha, a enteada, a filha, o filho, o primo, teve uma possessão durante um surto, e esse surto, então, essa pessoa começou a falar com voz grossa, e se isso pode acontecer dentro da clínica, e quando acontece da clínica, o que é que eu faço com alguém que manifestou isso? Então, olha só, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, olá, Nicileia, uma experiência de alguém que ficou dentro do contexto religioso 37 anos. Então, eu fiquei dentro de igrejas pentecostais, neopentecostais e tradicionais. Lembrando, pessoal, que essa ideia de manifestação demoníaca, de demônio, as igrejas ditas tradicionais, as igrejas ditas históricas, essas igrejas, elas não manifestam a ideia
desses demônios. Por quê? Porque eles não se manifestam lá. Por isso é que demônio não se manifesta em igreja histórica. Por que não se manifesta demônio? Porque esse demônio, esse nome, esse ser, ele não é invocado. Ele não entra no inconsciente coletivo do povo. Ele não vira uma repetição de uma ideia que em algum momento alguém manifesta. Por isso, então, os demônios não se manifestam lá. Interessante isso, né? Agora, naqueles contextos, igrejas ou lugares onde demônio é citado, onde os nomes são citados, há uma grande probabilidade desses demônios se manifestarem dentro desse contexto. Por isso que sempre se manifestam com os mesmos nomes, das mesmas maneiras, geralmente nas mesmas pessoas. Existe um padrão por trás disso, no qual eu quero trazer para vocês, e não apenas como hipnoterapeuta. Eu conheço o outro lado porque eu me formei também em teologia em 2007. 2007, uma das minhas faculdades que eu me formei foi teologia. Então eu não sou apenas o hipnoterapeuta querendo descer pau na religião, falando coisas que eu não conheço, etc. Eu conheço as duas vertentes. A ideia pela qual a hipnose traz e a ideia pela qual a religião traz essa manifestação do demônio e se esse demônio existe ou não. Então é importante compreender de que o tema demônios e hipnose vai depender do qual contexto você se encontra. Afinal de contas, se você não acredita em demônios, não faz qualquer sentido. Se você acredita em demônios, o que pode fazer sentido, principalmente se você é terapeuta, porque você pode acabar lidando com isso dentro da sua clínica, com essa manifestação psíquica ou espiritual, e da mesma maneira você que não acredita em demônio, mas é um terapeuta, será que essa manifestação que pode acontecer dentro da sua clínica é hipnose? Lembrando que quando você vai tratar alguém, não é a sua crença como terapeuta que vale, é a crença que o paciente lhe traz. Então vamos supor que você não creia em demônios, mas o paciente, quando chega na sua clínica, o seu cliente, ele chega com uma demanda espiritual, emocional dele. E ele pode chegar e dizer simplesmente que ele está sendo atormentado por demônios. Você que não crê vai dar uma risada, vai rir ou vai dimensionar de maneira bem baixa aquilo que ele traz. Esse é um problema e um grande erro, porque dentro do sistema de crença do seu paciente, ele acredita que realmente é um demônio, ele acredita que há ali uma perturbação, e você, quando desdenha disso, você automaticamente está indo contra aquilo que Carl Rogers diz, que quando você atende alguém, você tem que ter uma aceitação incondicional. Então é fundamental você aprender e saber que o teu cliente, o teu paciente, ele te traz uma demanda. E essa demanda é dele, tem a ver com a crença dele. Respeitar a crença do seu paciente, respeitar a crença do seu cliente é fundamental para o benefício, para o sucesso da terapia. Então, quando se fala de demônios, a gente está falando dentro de um contexto religioso. Quem não possui religião, quem não acredita em demônios, a ideia de demônio não faz pouca diferença, porque a pessoa não acredita no demônio. Emerson, quem é que falou de demônio? Quem é que começou a falar sobre demônios? Bem, é importante lembrar de que uma ideia, quando é repetida, ela tende, isso vem de Jung, né? A ideia do inconsciente coletivo de Lacan. Essa ideia vem de que uma ideia repetida diversas vezes pode acabar virando uma verdade. Ou seja, uma ideia que pode não ser verdade, mas se ela for repetida, ela acaba se tornando uma verdade dentro do inconsciente coletivo das pessoas. Ou seja, aquilo passa a ser uma verdade inexistente, mas para aquelas pessoas que estão dentro daquele contexto, isso é uma verdade. Isso você vê muito dentro dos contos das selvas, dentro dos lugares onde se diz que tem a mulher de algodão que ataca crianças dentro da escola, do banheiro, o boitatá, a mula sem cabeça. Se essas ideias forem repetidas, elas vão passar de geração em geração, mesmo sem qualquer comprovação, subentende-se de que isso é uma verdade. Então, o primeiro passo a compreender a respeito da ideia de demônios, ela tem a ver com a crença de um inconsciente, que pode ser coletivo ou não, mas da repetição de uma ideia dentro de um gueto, dentro de uma ideia fixada. Por exemplo, dentro do contexto religioso. Quem não tem religião, quem não acredita em demônio, não adianta você falar sobre demônio. E vou te dizer, inclusive nas igrejas que não pregam sobre demônio, que não valorizam a ideia do demônio e da manifestação e da possessão demoníaca, os demônios não se manifestam lá. E por que não se manifestam? Porque essa ideia não está no inconsciente coletivo desta igreja. É muito simples.
Mas as igrejas que falam sobre demônio, e que tem capeta, e que tem demônio, e que ele está na sua vida, é a pombagira, é o preto velho, é o Exu caveira, é o tranca-rua, é o demônio da cachoeira, é o Exu cachoeira, é o Exu boiadeiro. Eu conheço esses nomes todos, tá? Como eu falei, 2001, eu fiquei 5 dias no Rio de Janeiro estudando sobre demônio. Demônio que está no circo, demônio que senta em cima da tenda do circo, demônio que passeia na noite, demônio que é nas asas do morcego, demônio que pega sangue, demônio da encruzilhada, demônio que vai pro cemitério, demônio que pede sangue. Olha, é tanto capeta que se você entrar nessa vibe, você só vai ver capeta. Por que na sua vida você só vai ver capeta? Pelo simples fato de que tudo aquilo que você focaliza, o seu cérebro expande. Tudo aquilo que você coloca a sua energia, a sua atenção toda vai para aquilo. Por isso que essas pessoas que só falam em demônio, automaticamente elas manifestam demônio, têm medo de demônio e o cérebro expande essa percepção. Se você vai para igrejas que não falam de demônio, não pregam sobre demônio, não dão a mínima sobre demônio, esses demônios não se manifestam e você segue uma vida tranquila como se esses demônios não existissem. Então, é importante lembrar de que quando a gente fala sobre demônio, estamos falando sobre um gueto, sobre uma ideia que tem a ver com o contexto religioso. Seu paciente, quando chega na clínica, pode não ter religião. Ou pode ser que ele tenha uma religião e uma crença e chega para você dizendo que aquilo que está na vida dele é o encosto maligno. O que eu, como terapeuta, preciso fazer? Ideia. Então você que está aqui, eu estou vendo vários terapeutas ao vivo comigo aqui. A minha pergunta é para você. Quando um paciente chega na sua clínica falando que ele acredita que aquilo é uma obra de macumbaria na vida dele, na vida dela, que é obra dos Exus, que é uma obra feita na boca do sapo, na encruzilhada. Quando o paciente chega para você te trazendo essa demanda na sua clínica, o que é que você faz? Responde para mim aqui, eu quero ouvir os terapeutas, eu vou te ajudar a você sair desse negócio ou para você não ampliar essa demanda que o seu paciente traz e que você pode, às vezes, no erro, dizer que é um equívoco dele. O que é que você como terapeuta faz? Vamos lá, terapeutas! Meus alunos que hoje vão estudar comigo na mentoria para terapeutas vão ouvir sobre este assunto. Então, meus alunos, hoje nós vamos discutir sobre manifestações psíquicas ou neuróticas dentro da clínica. O Raimundo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. O Raimundo, para quem acredita, beleza, mas para quem não acredita, isso não serve para alguém que não tem crença. Olha, eu tenho uma cliente que diz que já acordou à noite agindo como um capeta, ok? Então, como é que é um capeta para ele? O que é esse capeta? Esse capeta vai ter dentro dele uma ideia, ele já tem uma construção a respeito desta imagem. Aqui que é fundamental. Você, como terapeuta, não traz a sua crença para o paciente. Você, como terapeuta, usa a história dele para, na história dele, criar solução. Você não usa a sua história para dar solução. Por quê? Porque o seu arcabouço psíquico não é o do seu paciente. E aqui tem terapeuta errando pra cacete. Por que tá errando? Porque tá colocando o próprio padrão de crença na ideia da crença do paciente. Tá errado. O sistema de crenças, estamos falando de uma matriz pulsiva. Não se mexe no padrão de crença, porque a matriz da crença é uma das mais fortes dentro da psique humana. Ok? Então, não caia nesse erro. Tem vários dizendo aqui, ó. Eu entro no mundo dele, faz com que ele mesmo tenha a resposta. Meus alunos já vão dando a resposta. Pedrão falando, eu crio essa história em cima dessa afirmação dele. Maravilha. Olha, eu trabalho dentro das crenças do cliente. Maravilha. O pessoal falando aqui, indo em cima certinho. Agora, compreendam um detalhe importante. Exemplo. Tempos atrás, eu atendi um filho de pastor. Um pastor veio até mim, como cliente, óbvio, e pediu se eu podia atender o filho dele. Disse que é claro, né? Um terapeuta que faz limitação de pessoas, um terapeuta que diz, olha, eu não atendo gays, eu não atendo homo, eu não atendo hétero, eu não atendo umbandistas, eu só atendo cristão, ou não atendo... Esse cara não serve para ser terapeuta, essa pessoa está na profissão errada. Porque um terapeuta sério, ele tem uma aceitação incondicional, então ele não entra nesse fluxo de eu não atendo, eu desatendo. Então se você faz seleção de pessoas, você está precisando de terapia como terapeuta. Beleza? Mas vamos supor que então a partir daqui,
a partir daqui, eu queira trabalhar. Então esse pastor me trouxe esse seu filho de 14 anos. Bem, deixa eu ouvir. Primeiro eu ouvi a queixa do pai. O que o pai tinha a me dizer sobre isso? O pai falou, olha, eu sou um bom pai, eu trato meu filho, ele tem liberdade, ele etc, 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 etc. Então, vai eu conversar então com esse garoto. Emerson, para manter o efeito da hipnoterapia, é necessário sempre refazer? Morgana, não, de maneira alguma. De maneira alguma, não tem que ficar refazendo hipnoterapia. Mas os reforços positivos, com hipnoterapia ou sem hipnoterapia, você tem que fazer isso a vida inteira. Porque se você colocar na sua cabeça só pensamentos ruins, afirmações horríveis sobre você, há uma grande tendência do teu cérebro ampliar isso o tempo inteiro. Então, ao invés de você pensar coisas negativas e ter comportamentos ridículos, é melhor você ter pensamentos positivos com comportamentos humanos. Então, essa evolução ela é contínua. A terapia não acaba quando o paciente acaba a hipnoterapia. A terapia continua na vida inteira dele. Então, não tem esse negócio, eu acabei a terapia, meus problemas acabaram. Pelo contrário, os problemas continuarão, mas é a maneira como ele vai interpretar o problema é que faz toda a diferença, ok? Então o problema persiste, os desafios persistem, mas não é como ele vai agora sucumbir, é como ele agora vai enfrentar, ok? Então esse pastor me trouxe o próprio filho de 14 anos. Bom, vai eu conversar com o garoto para vocês verem como a matriz religiosa tem uma força sobre o padrão de crença. Então eu cheguei para ele e falei, e aí meu jovem, o que te traz aqui? Os pais estavam com medo porque o filho estava tendo jeitos e trejeitos homossexuais. O pai estava preocupado, afinal de contas o pai era um pastor, preocupado com o filho de ser gay. Imagina como é para um pai pastor ter que assumir que o filho é gay. Boa parte, não era o caso desse pastor, mas boa parte dos pastores dizem que a homossexualidade nada mais é do que uma influência maligna. Então imagina dentro desse arcabouço religioso assumir que tem um filho gay. Olha o tamanho do desafio desse pastor. Então ele me trouxe o filho, até porque já me conhecia e sabia da minha indiferença em relação ao tema. Então, neste caso, esse garoto veio de 14 anos. Olha o padrão de crença dele. Eu disse, o que te incomoda, o que te perturba? Então esse garoto me dizia, olha, eu me sinto sem força, sem coragem, parece que alguma coisa está sempre na minha cara, parece que alguma coisa está sempre me jogando na cara, não tenho força para superar isso, Então, vamos fazer um processo, fiz uma hipnoanálise, coloquei ele em hipnose e fomos fazer uma regressão. No processo da regressão apareceu a seguinte figura. Ele disse, ele está aqui e ele está rindo da minha cara e ele está dizendo que eu não tenho forças. Eu falei, ele quem? E ele disse, o diabo. O diabo joga na minha cara que eu não tenho força, ele está bem aqui. E o garoto apontou, ele está bem aqui. Aí eu falei, você está vendo ele? Ele estou. Está aqui na minha frente, olha ele aqui. Bem, eu como terapeuta, olhei para um lado, olhei para o outro, peguei o psíquico dele, havia uma afronta, e essa afronta era quem? O diabo afrontando e colocando na cara dele. Bem, pessoal, dentro do processo psíquico e de crença que ele me traz, quem é mais forte do que o diabo? Afinal de contas, se aprende na igreja de que o acusador é o diabo, que o adversário é Satanás. Então, nada mais óbvio do que na mente desse garoto, filho de pastor, quem o condena, quem o acusa é o diabo. Então eu perguntei, quem é que está aí? E esse garoto disse, o diabo, ele está aqui me acusando, ele aqui está botando dedo na minha cara. E eu disse, ele está te acusando de quê? Aí o garoto de 14 anos disse para mim, porque eu me masturbo. Olhei para um lado, olhei para o outro. Naquele momento, eu tive que usar o quê? O arcabouço psíquico do cliente, não o meu. Você precisa usar o arcabouço psíquico do cliente. Bom, se na crença dele o diabo é o acusador, quem ou o que eu preciso utilizar para que ele também tenha o seu advogado? Na Bíblia, na própria crença dele, é Jesus. Então o que eu falei enquanto ele estava em hipnose? Jesus, entra na cena.
pedi para Jesus fazer parte daquele diálogo entre o diabo, o garoto e Jesus. E eu falei, o que Jesus diz para você? Lembre-se, terapeuta, você não se mete na solução do cérebro. Você dá direções. Você é um GPS, você não é um determinante do caminho. Você direciona para usar o conteúdo psíquico do paciente para a própria solução daquilo que para ele é uma adversidade. Porque o cérebro criou a adversidade e o cérebro tem a própria resposta. Essa é a parada massa. Meus alunos deitam e rolam, né? Vocês aprendem esse negócio o tempo inteiro, né? Então, o primeiro passo foi trazer a solução, a imagem de solução dentro desse problema. Então eu falei, Jesus, o que você diz para ele? Então Jesus falou, eu te paguei com meu sangue, eu morri por você pelos seus pecados, o diabo é realmente um acusador, mas eu sou o seu advogado. Olha, eu quietinho, vendo o próprio cérebro encontrar as respostas, eu quietinho. O meu único papel foi direcionar para Jesus entrar na cena. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Usando o próprio padrão de crença do paciente para que aquilo que para ele é uma adversidade emocional, que paralisa a vida de um garoto de 14 anos, o cérebro dele também encontrasse a própria solução. E qual foi a própria solução? O Jesus, que é o Salvador, salva ele daquela acusação, porque o garoto de 14 anos não conseguia viver em paz enquanto se masturba aos 14 anos. Pelo amor de Deus. Como que um garoto dentro de uma pressão religiosa vai viver em paz, afinal de contas? É réu do inferno. Qual é o garoto que não fica em pânico? Sabendo que ele acaba de se masturbar e vai para o culto, onde ele ouve uma mensagem dizendo que os fornicadores não entrarão e não herdarão o reino dos céus. Como é que você resolve? Aqui, e ao aproveitar que aqui é que faz a diferença de você estudar e fazer curso de hipnose com quem trabalha com clínica e com quem só dá aulas em final de semana. Esse nível de experiência você só adquire com quem trabalha, com quem está todos os dias vendo os macetes que o cérebro arruma, as desculpas que o cérebro encontra, os amores e os desamores que o cérebro inventa para justificar uma coisa que está aí guardada, reprimida, recalcada, escondida. Por isso que boa parte dos alunos que fazem esses cursos mega power, milionários, depois vem até mim para fazer curso comigo. Experiência clínica é tudo para que você compreenda a visão sistêmica do cérebro. Senão, você ia ficar fixado em um protocolo. E como é que você vai resolver isso? Não existe protocolo antidemônio. Não existe protocolo para expulsar demônio. Você só consegue isso quando você compreende essa visão sistêmica que o cérebro tem. A partir daqui, o que eu usei? O próprio sistema de crença do garoto. Jesus vem, expulsa o capeta, vira para o garoto e diz, eu amo você, eu te fiz assim, esse desejo sou eu que coloquei em você, você não é um pedaço de pau, você sente, você pode, você merece sentir desejo, mas saiba, você tem bons e maus desejos, e de ambos você há de prestar conta. Aproveite, jovem, a sua mocidade, aprenda a ter bons desejos. Ele começou, o próprio Jesus começou a dizer para ele, e eu só apadrinhando e vendo aquilo acontecer. Final da moral da história. O garoto, a partir daquele dia, parou de ver vultos, parou de se sentir oprimido e depressivo, parou de ter crises dentro do culto, a ponto de dizerem que esse filho do pastor estava ficando endemoniado, porque ele estava tendo convulsões. Óbvio, a repressão é tão grande que a manifestação se torna cada vez mais severa. E como se torna severa, muita gente vai querer expulsar demônio ou vai querer dar algum tipo de sossega-leão na veia. O que nós, como terapeutas, precisamos compreender? Demônio está dentro do arcabouço religioso. Profissional de terapia não dá mínima para demônio, porque não faz parte dentro do contexto terapêutico. Mas, se o cliente traz para dentro da sua clínica o arcabouço de crença, o terapeuta trabalha a Muita gente me pergunta, Emerson, você acredita em vida passada? Óbvio que não. Eu não acredito. Mas, dentro da clínica, não é o que eu acredito.
é o que o meu paciente traz como queixa. E se ele, em um momento, por exemplo, de regressão, como já aconteceu comigo N vezes ao quadrado, de um cara voltar a 1800 e pouco, 1901, 1700 e porrada, era o rei do sei lá das quantas. Geralmente quem vai na vida passada nunca é pobre. Acontece, tem meio que um padrão aí comum. Foi sempre um rico, que fazia muito bem as pessoas e que foi estuprado, morreu de tiro na guerra. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Toda essa estratégia é o cérebro que encontra. E sobre isso eu vou explicar no meu curso de hipnose clínica que vai acontecer agora, próxima turma presencial, de 25 a 27 de setembro, lá em Vitória, no Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, vai ter minha primeira turma pós-pandemia, só 15 vagas, acho que só tem mais 9 agora, eu abri anteontem, já lotou, acho que já tem 6 pessoas inscritas, vai lotar as 15 fácil. Quer aprender hipnose séria? Sem papagaiada? Sem essas coisas malucas que o pessoal fica inventando na internet aí? Hipnose transformadora para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama, ter autoconhecimento, compreender por que a sua vida está travada e não destrava. O que é isso que está aí dentro aí que você parece que não dá jeito? Quer conhecer teu cérebro melhor? É o meu convidado. Emerson, eu quero fazer esse curso de hipnose, quero mais informações. Me manda um direct, comenta aqui ou me escreve no particularinho no direct. Emerson, me dá informações maiores, eu vou te passar o link, você vai poder acessar e tá tudo lá, ok? Então, quando você vai tratar alguém, tem que tratar dentro do arcabouço de crença que ele possui. Demônio está dentro do contexto religioso. Emerson, se você me perguntar, Emerson, você acredita em demônio? Eu acredito. Sério, acredito mesmo. Mas eu não acredito nos demônios que se manifestam nas igrejas. Eu não acredito. Nenhum daqueles. Nenhum. Aqueles demônios aí eu mesmo tiro. Ali não. Inclusive nos meus treinamentos já tive casos de pessoas manifestarem demônio e dizer que é o Exu tal. Bom, e daí que é o Exu tal? Eu simplesmente tiro ele do transe. Eu ponho a mão no meio do plexo dele e viro. Ele fica bonzinho. Bonzinho. Fica tranquilo. O demônio vai embora, sem usar nome de ninguém. Óbvio que dentro do meu contexto do meu curso, eu não estou usando ali padrão de igreja. Ali é transe. Ou seja, dentro desse contexto, eu trato aquilo como um transe. E como é um transe, eu vou usar um recurso para tirar ele do transe. E ele sai do transe. Olha que interessante. Pessoal, eu fiquei durante anos levando as pessoas dentro de ônibus, né, para ir para o Monte Orar, onde os demônios se manifestavam. Eu conheço passo a passo cada um desses lugares, que muita gente tem medo, muita gente nem entrou. Eu já entrei de sola, já saí de carro, já entrei e saí várias vezes. Por isso é que eu falo com propriedade sobre o tema, porque eu conheço o que você me falar ou me perguntar, pode ficar à vontade. À vontade para perguntar, ok? Inclusive, eu não quero tornar essa live grande não. Eu vou só dar mais 10 minutos, porque eu vou falar a respeito do que a hipnose fala sobre demônios e o que esses demônios são necessariamente. Flávia, quantos dias de curso? Flávia, são 3 dias, sendo que na sexta-feira a aula é só à noite, online. Então na sexta será à noite, das 7 às 10, online. No sábado e no domingo é presencial, ok? Então serão 3 dias. Sexta-feira à noite, que eu vou balizar todo mundo, equalizar termos, para sábado e domingo, não perder tempo com termos, com nada, botar o pau para quebrar. Serve tanto para leigos quanto para profissionais que querem se desenvolver aprendendo hipnose, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, psiquiatras, desenvolvedores humanos, reikianos e cidadão comum que estuda e é interessado e quer se desenvolver. Então, a linguagem é palatável para qualquer pessoa, é fácil de compreensão, até porque o meu papo é reto, não tem conversa fiada e é direto aí, tá bom? Não tem enrolação, embromation e tal. Emerson, qual o valor do curso? Morgânia. Se eu falar de valor, você não vai conseguir pagar. Você está falando de preço? Ele tem um preço, mas valor, eu garanto a você que o que você vai aprender lá não teria valor, você não pagaria a vida inteira. Então, pessoal que quer informação, eu vou colocar para você. Me chama no direct, Emerson, me manda aí valores, preços e tudo. Eu vou colocar para você acessar o site, ver o valor desse produto e saber o preço que você pode pagar em até 12 parcelas no cartão. Então, só não faz mesmo quem vai arrumar desculpa. Então é o seguinte, o demônio é dentro do contexto religioso. Bem, Emerson, os demônios existem, você acredita? Eu só acredito, porque Jesus falou sobre isso. Mas não acredito em nenhum dos demônios que se manifestam nas igrejas. Nenhum. Demônio não perde tempo para entrar na igreja para ser expulso. Seria muito burrice, né? O demônio está possesso em alguém, aí ele vai na igreja sabendo que lá vai ser expulso, ele não iria, né? Tem umas coisas assim que não fazem cabimento, mas eu poderia explicar à luz da hipnose o que está acontecendo dentro da igreja. É fácil.
A igreja não consegue explicar na hipnose. Então, se você é religioso, se você é estudante tem a vida religiosa, você dificilmente vai explicar o que eu vou te explicar aqui. Agora, se você não está dentro do contexto religioso, você explica perfeitamente as manifestações que acontecem dentro da igreja. Eu, Emerson, só acredito em demônio porque Jesus falou. Mas demônios de igreja, demônios que estão aí querendo microfone para dar entrevista, demônio que espera propaganda da televisão para voltar a falar, demônio que está sempre contra quem não é dizimista. Ah, meu Deus do céu, pessoal. Tem que ter muito menos fé para crer em duende do que para crer em demônio, cara. Pelo amor de Deus. Não dá nem para acreditar que alguém inteligente seja capaz de fazer isso. Bem, a partir daí nós temos esse... tem uma pergunta aqui. Como são o demônio reais e como seria a curva? Uma cura vinda de Deus. Ô Dan, a cura a gente está falando de milagre, certo? Milagre é inusitado. Milagre não tem nem dia e nem hora para acontecer, como é nas igrejas. Venham porque essa noite do milagre, às 7h30, às 5 horas, às 9 da noite, a cura e a bênção vai estar aqui. É como se eles vendessem Jesus no neon, na placa em neon. Vem aqui porque Jesus vai estar aqui, ele tem uma obrigação de curar você. Ele vai te curar, claro, porque nós estamos aqui, somos ungidos, nós somos os homens de Deus na terra, nós somos o pedágio de Deus. Você vem aqui dar uma contribuição depois da cura. Essa conversa fiada não cola. Só cola para quem realmente não conhece nenhum dos dois lados. Muita gente, por não conhecer a hipnose, cai na garra religiosa. E muita gente que não conhece a religião cai nas garras dos hipnoterapeutas inventando conversinha fiada. Então é importante que você conheça isso ou aprenda com quem conhece para poder equilibrar as coisas. Tudo que é demais, tudo que é excesso, pessoal, é uma porcaria. Todo excesso é uma porcaria. Então é manter o equilíbrio, sobriedade, até mesmo dentro daquelas pessoas que acreditam que aquilo é um demônio. Então você vai precisar ter conteúdo para você, a partir dali, conhecer. Como eu identifico isso? De que maneira eu lido com isso? Finalizando, eu tô aqui... Pessoal, eu falaria dias sobre isso. Dias e dias. Lá no meu YouTube, no meu canal, né? youtube.com/Emerson Fregona. Lá no meu YouTube tem várias lives falando sobre capeta, demônio, igreja, hipnose na igreja. Tem um monte. Aproveito para dizer. A hipnose não tem qualquer intenção de explicar se demônio existe ou não. A hipnose, a hipnoterapia não labora isso, não está no escopo da hipnoterapia querer discutir se demônio existe, se demônio não existe. A hipnoterapia quer ir em busca da causa da adversidade que a pessoa sofre. A hipnose não quer explicar se Deus existe, se Deus não existe, capeta. Não, a hipnose não quer saber disso. A hipnose é uma ferramenta utilizada para ir em busca daquele sofrimento que o ser humano sofre, tendo Deus ou não. Muita gente acha que só sofre quem não tem Deus. Pelo amor de Deus, as pessoas na igreja são as mais sofredoras. E se não fosse, não teria tantas campanhas na igreja para expulsar demônio, para prosperar, para a cura divina. Na igreja é que estão sofredor mesmo. Ora, tem alguma coisa estranha dentro disso. Óbvio, a hipnose não quer advogar se Deus existe ou se Deus não existe. Isso é para deixar claro. Milagre é inusitado. Milagre tem a ver com uma intervenção divina. Aquilo que o homem não poderia fazer. E aí eu acredito sim no milagre. Eu acredito de que Deus passa por cima desses lobos, passa por cima dessa galera para ajudar uma ovelhinha perdida, carente, confiante de que existe uma força do Pai que olha para ela naquela situação calamitosa. Ponto. Agora, esse espaço de vem o que é aqui, traga aqui, vamos orar por você. Pelo amor, que história é essa? Você nunca aprendeu que só há um mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Isso é para quem acredita. Se você tiver que crer em alguém, meu irmão, vai ter que crer em Jesus. Não é em mim, não é no seu pastor, não é no seu padre, não é nesse bando de intermediador, como se fosse uma casa de câmbio, que só funciona à base de grana, de dinheiro, de trocas, de traders, de dízimos, de ofertas. Pelo amor de Deus, esse pessoal eles não conseguem nem ser congruentes. Dizem que Deus é o dono do ouro e da prata, conforme está em Ageu 2:8. Meu é o ouro, minha prata, diz o Senhor dos Exércitos. Aí fica te pedindo dinheiro o tempo inteiro. Ué, não dá para entender. Como é que, assim, eu nem vou tocar nesse assunto, porque chega a ser tão absurdo, que eu tenho várias lives sobre isso. Tem alguns pastores que ficam me odiando depois que eu faço live assim. Desculpa, é contra fatos, não tem argumento mesmo. Eu sei que é complicado para vocês mesmo. O que você acha do testemunho do Rodolfo Abrantes, que foi curado do câncer, Dan?
eu não posso opinar sobre isso. Por que eu não posso? Porque eu não conheço. Como é que eu posso julgar isso? Isso não faz parte do meu escopo. Eu não tenho como julgar isso. Tudo que o Emerson está falando eu creio, até porque eu fui pastor e sei das tretas. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus, eu sei que isso é difícil demais, saber que você foi enganado a vida inteira. As pessoas falam, cara, não é possível, esse cara deve estar maluco, esse cara perdeu a fé. Aí muita gente fica aí me acusando de ter perdido a fé. Para com isso. Depois que eu conheci a hipnose, eu fiquei com mais fé, a minha fé passou a ser inteligente. Eu parei de ter uma fé burra. Meu Deus do céu, é demais. Por fim, Emerson, e sobre maldição hereditária? Ô Paulo, meu irmão, você acredita mesmo que Jesus morreu na cruz à toa? Se a Bíblia mesma afirma que ele levou sobre si todas as nossas maldições, porque maldito seria aquele que fosse pregado no madeiro, você não acredita que Jesus falou tetelestai? Você não acredita que ele falou está pago, consumado? E ali do grego é interessante, porque no grego diz que essa palavra tetelestai diz está consumado, pago, de uma vez e para sempre. Quem acredita em maldição hereditária não crê no benefício de Jesus na cruz. Porque um cara, mesmo Jesus vindo, salvando um homem, o cara não acredita, ele acredita debaixo de uma maldição. Quem é que vem disso? Religião. Porque a religião vive de 4 pilares: culpa, medo, ganância e vaidade. A igreja vai botar culpa, vai botar medo em você o tempo inteiro. Vai aguçar sua ganância e vai valorizar sua vaidade. Meu Deus do céu, gente, eu falaria anos para vocês, porque eu vivi anos dentro disso. Muita gente me pediu para deixar essa live salva. Emerson, eu não vou deixar essa live salva. Não vou deixar não. Porque eu quero valorizar quem esteve ao vivo aqui, quem segurou essa onda, e vai ficar na lembrança de vocês. Quer aprender mais? Quer aprender mais? Bixi, rapaz, apareceu um negócio voando aqui. Eu falei, agora ele me pegou. O bicho me amarrou aqui. Quer aprender? Eu falo, aprende com gente séria. Tem muita gente séria no Brasil, pessoal. Tem gente séria, eu sei que tem. Mas se você quiser aprender comigo, eu dou a você algumas oportunidades. Eu tenho curso de autoconhecimento, auto-hipnose, online. Eu tenho mentoria para terapeutas. Você que é terapeuta, precisa de uma mentoria, de um acompanhamento. Você está começando ou não está tendo muito resultado, precisa aprender, evoluir, desenvolver, conversar, ter um amparato. Eu tenho uma mentoria. Eu tenho um curso chamado Pais Salvem Seus Filhos. Muitos pais não sabem, estão ferrando os filhos com religião, com opressão. Tá tudo aí gratuito para vocês. Disponível para vocês. Eu falo gratuito porque o preço que eu coloco não tem nada a ver com o valor que possui essas informações. Então assim, tem meus treinamentos, mais um treinamento que vai começar agora em setembro. Então você que quer aprender hipnose, você que é hipnoterapeuta, eu já fiz curso, e daí? Eu garanto que boa parte das coisas que eu disse, você nunca ouviu na vida. E te garanto, você vai ter uma grande surpresa por ter gastado milhares de reais em vários métodos, cursos aí, e quando você vem num curso comigo de 2 dias, você fala, não acredito. Não, alguma coisa está errada, eu não sei. Eu quero apenas trazer para você informação, experiência, eu tenho certeza que isso é possível. Fregona, mentoria top, gratidão. Tem alguém perguntando aqui. Emerson, curso de oratória, você vai ter? Terei em breve. Ainda começar a gravação, mas não comecei porque ainda não é uma prioridade. Eu estou terminando outro projeto. Assim que eu terminar esse outro projeto, eu vou para o treinamento de oratória. Emerson, você tem alguma dica para achar uma boa igreja para congregar? Gente, igreja é gente, Dan. Pare de acreditar que igreja é 4 paredes. Igreja é gente. A sua casa pode ser uma igreja. O que é igreja? O conceito de eclésia, chamados para fora. Não é para dentro, é para fora. Então, igreja é onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do amor. Em nome de Jesus, em nome do amor. Se tiverem 2 ou 3 na sua casa, aí é uma igreja. Então, para de procurar essas congregações, esses lugares que ficam arrecadando dinheiro. Pega o seu dinheiro, vai fazer uma coisa pelo pobre, pelo encarcerado, pelo faminto. Porque quando você fizer isso a um desses pequeninos, Jesus disse, a mim me fizestes. Ponto. Acaba aqui. Emerson, muito bom o valor. Emerson, você tem curso à distância? Ô Paulo, eu tenho esses treinamentos à distância, né? Que eu falei que são cursos online. Tá bom? Curso de auto-hipnose é maravilhoso, Emerson. Gratidão, Cristiane. Gratidão que você adquiriu. É realmente um curso para expandir. E tem o último módulo que eu estou segurando, porque eu estou juntando um monte de coisa. Eu ainda não soltei o 10º módulo que eu estou segurando. E vocês vão ter aqui. Eu acho que é o demônio que faz você fazer live aqui, porque não notifica.
Esse Emerson é o mestre. Ah, Ana, não chameis ninguém de mestre. Eu sou apenas um caminhante com vocês, pessoal. Eu estou compartilhando na vida o que eu na vida aprendi. Tem gente que gosta, tem gente que se adequa ao meu estilo, tem gente que não curte. E tá tudo bem, cara. Eu continuo numa missão. Eu acho que quem tem missão sabe o propósito, e propósito é um negócio do qual você morre por isso. Tá aqui. Deus abençoe vocês. Numa boa. Ah, aqui, toda hora aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Deixa salvo, por favor, deixa salvo. Careço, vou assistir depois. Aqui, o tempo inteiro. Vou deixar salvo, tá bom? Você assiste lá no meu IGTV. Eu acho que tem muita gente precisando ouvir isso. E você, se quiser se desenvolver, é o meu convidado. Se tiver dúvidas sobre meus treinamentos, olha aí, ó, eu passo para você. Você pode acessar, porque daqui a pouco, às 8 horas, eu começo a minha próxima live com os meus alunos. Emerson, você me libertou, principalmente com seus ensinamentos acerca da religião. Maravilha, maravilha. Showzaço essa live. Emerson, amém. Sua família é benção pura. É isso aí, Ana. É nós na fita. Não é perfeição não, tá? Se você ficar uma semana aqui, você vai ver que como o bicho pega. E a gente faz o quê? Passa por cima e continua. É simples assim, tá bom? Vou deixar salvo aí. Eu acho que vocês, sei lá, pode contribuir na vida de vocês. Se quiserem treinar comigo, venha, porque agora começou meus treinamentos presenciais novamente, com todo o cuidado, todo o amparato, todo o cuidado sanitário. Apenas 15 alunos, não mais do que isso, apenas 15 para manter toda a questão de saúde. E a gente vai junto aí, porque muita gente está sofrendo e quem tem dor não pode esperar. Beijo no coração, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.